paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto, sobre o tema dessa personagem bíblica que aparece aqui, essa adolescente, Maria. A mãe do Salvador. Eu espero que Deus em Cristo edifique você. Já informando a você que estamos nos preparando para o quarto trimestre da CPAD. Já está chegando aí quentinho para você aqui no canal. Acompanhe a gente. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve, tá? No nosso canal, que Deus te abençoe. Deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus. O joinha também é muito importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que assistiu todas as aulas aqui com a gente durante todo esse trimestre, tá? Que Deus te abençoe. Só falta uma, que é a 13ª. E é claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, então se torne um dos nossos alunos, além do nosso site Facilita EBD. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 12 aqui da classe dos adolescentes. Vamos trabalhar sobre o perfil de Maria, a mãe de Salvador. Inicialmente, vamos iniciar pelo texto bíblico, que está em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, que traz um destaque bem interessante para a gente. Apresenta também o destaque da lição, que está em Lucas 1, 30. Vamos analisar hoje sobre o perfil chamado de Maria e que Deus use você em sala de aula em Cristo Jesus. Maria foi uma adolescente escolhida por Deus para protagonizar uma obra espetacular. Olhar para Maria e entender a respeito da importância do chamado de Deus para a vida de alguém. E como o chamado de Deus é poderoso. Então, iniciando a tua aula, fale sobre a importância de entender o chamado e atender o chamado de Deus. Maria recebeu um chamado de Deus ainda jovem, adolescente, com a grande responsabilidade de ser a mãe de Salvador. Hoje nós vamos entender isso à luz das Escrituras, olhando também para a palavra de Deus. E que Deus use você em sala de aula, em nome de Jesus. Maria, ela recebe uma missão singular em toda a história bíblica. E isso nós precisamos valorizar também. Ela foi o instrumento de Deus para dar a luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 1,14, está escrito que Deus escolheu esse instrumento, Maria de barro, para ser o instrumento do Salvador, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E quem foi esse canal? Maria. Olhando para a Bíblia, nós percebemos a riqueza do chamado e do ministério dela. Ela contribuiu muito para o crescimento de Jesus, ao ponto de educá-lo, conscientizá-lo a respeito do seu chamado. É claro que nós não temos versículos bíblicos que tratam sobre isso, mas o que nós temos de informação bíblica sobre o papel de Maria já destaca o seu cuidado e a sua visão sobre a missão que Deus deu a respeito dessa responsabilidade de cuidar de Jesus. Olhando para isso aqui, vamos então analisar esse perfil. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: agraciar. A primeira coisa que nós precisamos entender, quem era Maria? A palavra Maria vem do termo Miriam, do hebraico, que traz essa ideia também de um nome comum entre a população daqueles dias dos tempos de Jesus, do Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versículo 1, está escrito que Jesus fazia parte dessa descendência de Davi. E Maria também faz parte dessa descendência do rei Davi. Não só José, mas também Maria faz parte dessa descendência real. Ela tem uma responsabilidade, ela aceitou o chamado de Deus. Outro aspecto que nós entendemos a respeito dessa menina de Deus aqui na Bíblia. Em Mateus capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito a respeito do seu chamado e da sua responsabilidade de gerar Jesus, de dar a luz ao Cristo. Olhar para as qualidades do caráter dela é espetacular, porque ela tem
qualidades aqui. E isso nós precisamos também destacar, essas qualidades de Maria. Ela tem qualidades morais e espirituais também. Agora eu preciso destacar para você que Maria não é uma deusa. Maria não permaneceu virgem para o resto da sua vida. A partir do momento que ela deu a luz a Jesus, ela deu a luz a Jesus virgem. Mas ela era casada com José. E a Bíblia me dá a informação que ela teve outros filhos a partir desse casamento com José. Era uma pessoa de carne e osso, como eu e você. Ela era um instrumento de Deus. Você também é um instrumento de Deus. Lucas 1:28 está escrito que ela era chamada de agraciada. Por que agraciada? Dentro de todos os personagens da Bíblia, ela é aquela que tem a responsabilidade de receber no seu ventre o Messias, o Cristo, Jesus de Nazaré. Lucas 1:28 está escrito que o chamado dela é tão precioso que o anjo Gabriel faz questão de dizer: o Senhor é contigo. Ela tem a responsabilidade, ela sabia que a presença de Deus era com ela. A presença de Deus também é com teu aluno. Outro detalhe que você também descobre na Bíblia sobre Maria, Lucas 1:28, também está escrito que ela era bendita entre as mulheres. Por quê? Por causa do nascimento do Salvador. Ela foi o instrumento que Deus usou para trazer o Cristo encarnado. Esse Cristo é o nosso Salvador. Ele é o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, que escolheu vir em forma humana. E o instrumento que ele usa é a Maria. Maria, ela dá a luz a Jesus a partir da divina obra do Espírito Santo. E eu espero que você também explique isso para os teus alunos, que eles sejam cheios do Espírito Santo, entendendo a respeito de Maria. Vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui em sala de aula. Nós vamos trabalhar hoje sobre esse perfil, o perfil de Maria, e o segundo ponto trata sobre o seguinte: sofreu humilhações. Quais foram as humilhações que Maria recebeu, que ela sofreu, por causa desse chamado de Deus para a sua vida de ser a mãe de Salvador? Em Lucas capítulo 1, versículo 27, está escrito que Maria era desposada de José. Como acontece esse relacionamento aqui nos dias de Jesus? O casamento nesses dias de Jesus, especialmente entre os judeus, acontecia por uma parte de um acordo que era realizado entre os pais dos cônjuges, entre o pai do rapaz e o pai da moça. Esses acordos geralmente aconteciam quando eles ainda eram crianças e ambos ficaram prometidos. Em alguns aspectos também nós entendemos, à luz da Bíblia, que eles se preparavam para o casamento. Se casavam ainda muito jovens. E observando esse processo, o noivo tinha a responsabilidade de construir uma casa, preparar tudo, preparar também os seus recursos para manter a família, e enquanto a sua noiva estava em casa junto com seu pai preparando o valor do dote. O casamento era celebrado com uma festa de 7 dias, muito linda, onde eles entravam às núpcias e a partir daquele momento se tornavam uma só carne. Só que olhando para a história de Maria, nós entendemos que ela recebe o chamado do Senhor, que é um desafio. Estando ainda desposada de José, se achou grávida do Espírito Santo. Algumas pessoas interpretam o seguinte, que ela, Maria, possivelmente foi violentada por alguns soldados romanos. Não é isso que a Bíblia diz. E a partir daquele momento, ela se tornou grávida. Isso aqui é uma visão liberal. A gente não ensina isso não, tá? Toma cuidado com isso. O que nós entendemos à luz da Bíblia é que ela foi achada em graça pelo Senhor. E o Espírito Santo de Deus realizou um milagre ao ponto dela gerar um filho sem conhecer um homem, sem conhecer o seu marido. Os desafios que ela enfrentou foi pelo fato de se achar grávida antes do casamento. E aí então surge a discriminação, a perseguição, ao ponto do próprio José se colocar no lugar de Maria por amar Maria e decidir então se afastar daquele casamento, abandonar o casamento, para que a vergonha não viesse sobre Maria, mas viesse sobre José. E que as pessoas pensassem que o filho seria de José. Olhando para a Bíblia, a gente descobre muito bem que essa mulher enfrenta grandes desafios. Lucas capítulo 1, versículo 34, está escrito que ela ainda era virgem e se achava grávida pela bondade do Senhor. Lucas 1, 35 a seguir,
também diz que o milagre aconteceu sobre ela e ela passou a ficar grávida por divina obra do Espírito Santo. Isso foi um grande desafio no seu tempo. E se fosse hoje também, seria um grande desafio. Maria recebeu do Senhor uma missão elevadíssima. E qual a missão que ela recebeu? Ela foi escolhida para ser a mãe de Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31. Essa missão demonstra para a gente que Deus estava com ela e disse o anjo: não temas, porque o Senhor é contigo. Quando você olha para a Bíblia, ela também recebe o anúncio do Salvador ao mundo, que é Jesus. O seu chamado tinha desafios. Sabia que o chamado de Deus também tem desafios? O chamado de Deus para a vida do teu aluno carrega desafios. Desafios de abrir mão de alguns sonhos, de alguns planejamentos. Maria abriu mão do seu casamento, da sua festa, da festa das núpcias, para ser a mãe do Salvador. Ela abriu mão de alguns planejamentos para ser a mãe de Salvador. Você também precisa identificar que existem situações que nós vamos ter que abrir mãos de alguns relacionamentos para continuar com Jesus, levar Jesus, identificar Jesus em nós. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Então aceite o chamado de Jesus em você. Avançando, vamos agora para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: obediente à vontade de Deus. Maria entendeu que a sua gravidez era uma ação miraculosa. E a Bíblia fala da obediência do seu chamado. Olhando para a obediência do chamado de Maria, nós também descobrimos que tanto Maria como José também foram tocados pela obra de Deus, a obra da salvação. Eles têm um papel fundamental nessa obra da salvação. Não são os instrumentos de salvação, porque o instrumento de salvação é Jesus. Eles são os canais de bênção. Isso quer dizer que você também é canal. Maria era canal de Deus. Você também, teu aluno também. Nós, olhando para Maria, precisamos entender e respeitar esse chamado que ela tem. Observar esse chamado em relação à sua humildade em aceitá-lo. Essa obediência e humildade está presente em Maria. De estar com Cristo, de levar o Cristo, de educar o Cristo, de criar o Cristo. Maria é um exemplo bíblico fundamental dentro da Bíblia, que traz tantos exemplos para a gente. Eu espero que Deus em Cristo use você. Que você também fale sobre a importância do chamado de Maria, sua missão e sua obediência. O último ponto traz para a gente aqui no quarto assunto o seguinte aspecto: a mãe do nosso Salvador. Nesse quarto ponto, eu quero tratar com vocês a respeito de alguns aspectos que você precisa ter em mente para tratar em sala de aula também. Sobre o papel de Maria nessa obra da salvação. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Maria, ela é uma pessoa que vive a promessa de Deus no seu coração. Então, ela vive a promessa de Deus. Ela obedece o chamado de Deus. Ela segue esse chamado de Deus em levar Jesus. Isso aqui você precisa ter em mente. Que nós também fazemos parte dessas promessas de Deus para nós e devemos obedecer essas promessas. Outro detalhe que você descobre, que Maria não é redentora, não há salvação em Maria. Maria, ela não traz a salvação para ninguém. Semelhante a você e a mim também. Maria é apenas um canal, como você, que recebeu o chamado de Deus. Maria, ela tem a responsabilidade de criar Jesus e não estabelecer a salvação para ninguém. Maria, ela foi beatificada. Nós sabemos, a partir da visão interpretativa da Igreja Católica, que ela é conhecida como santa. Nós reconhecemos o seu ministério, sua humildade, o trabalho que ela fez, o que Deus realizou através dela, mas nós não vemos ela como uma deusa, como a salvadora, como a redentora. Redentora é Jesus. Ela é canal que foi usado por Deus para uma grande obra. Maria também não é mediadora. Ela não media ninguém a Deus. Quem é o mediador, a ponte que nos leva a Deus, é Jesus. Mateus 4,10, você percebe que ela é serva de Jesus. Ela entende Jesus. Ela compreende a missão de Jesus, que Jesus é o Senhor. A ascensão de Maria foi estabelecida pelo Papa Pio XII, que destacou que ela se torna, então, beatificada e é ascendida aos céus como uma mediadora. Desde 1950,
Só que nós entendemos que ela não é mediadora, ela é instrumento, como eu e você. Nós entendemos que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, apresenta isso em sala de aula também. E a autoridade de Maria não é uma autoridade acima da de Jesus. Ela é serva, ela é instrumento, canal de bênção como eu e você. Ela não tem uma autoridade superior da de Jesus. Ela é canal, ela é instrumento, ela é humana, que teve uma grande obra em sua vida. E nós precisamos identificar isso. Gente, eu espero que Deus em Cristo edifique você. Um beijo no teu coração. Se eu te ajudei, comenta aí. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, por favor, em nome de Jesus. Eu te aguardo por aqui, claro, na nossa próxima aula. Mas antes de tudo, tira uma foto aí, ó, gente boa. Marca a gente no Instagram também, eu fico muito feliz se você puder fazer isso. E vai sim nos ajudar em nome de Jesus, tá bom? Como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar a entender sobre esse assunto. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto Paul Gardner, apresentando aí o perfil de quem é quem na Bíblia. Você pode estudar o perfil de Maria lá. Assim como o texto O Caráter do Cristão, esse texto é da editora CPAD, do pastor Elinaldo Renovato de Lima, onde tem um perfil de Maria e destaca aí a respeito do seu papel nessa obra tão especial em atender o seu chamado. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 13, onde nós vamos tratar sobre o chamado de Timóteo, o jovem pastor. Um beijo, tá? Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.